Bom dia, pessoal, novamente. Estamos na aula, né? Estrutura hiperestática. Então, fazendo uma revisão focada na nossa prova, dá para ver, eu vou falar aqui rapidamente algo que muitos já sabem aí. Mas quem já sabe, um pouco de paciência para poder alinhar o tema com os demais, né? Então, aqui, ó, como eu estava dizendo, eu fiz no OneNote. Esse é o resumo da disciplina, pessoal, que vai cair na prova. São esses itens aí, né? E tem alguns conceitos que vão ter algumas questões. Sempre só lembrando, porque tem um pessoal ainda que não fez resmate, né? Que é aquele tipo, os tipos de apoio, né? Que é, você tem uma viga, né? Esse apoio aqui, ó, temos dois um apoio, que é uma viga, né? Isso é uma forma esquemática de representar os apoios na realidade na construção civil. Esse daqui é o apoio fixo e esse é o apoio móvel. O apoio fixo, ele aplica numa viga uma força vertical aqui. Então, ele impede o movimento vertical da viga desse lado dele. E também aplica uma força horizontal e impede o deslocamento da viga na horizontal. Então, ele impede dois movimentos, né? Então, o que que ele faz? Ele retira, né? Ele retira 2 graus de mobilidade. O apoio móvel, né? Ele aplica uma força na vertical e impede essa movimentação. Só que, como ele é móvel, ele permite o deslocamento da viga na horizontal, né? Então, ele impede apenas um movimento e ele retira apenas 1 grau de mobilidade. Vai cair, uma questão vai cair sobre isso, tá? Só que na construção civil, nós temos mais um tipo de apoio, né? Que é o apoio engastado. Você tem a viga aqui, né? E você tem esse apoio aqui, que a gente chama de engastamento. É o apoio, né? O engaste, né?
E que tipo de movimento esse apoio impede? Na vertical, impede movimento na horizontal e impede também a rotação desse ponto aqui, ó. Ele aplica um momento, né? Então, ele... Por quê, pessoal? Deixa eu só mostrar. Porque quando você aplicar uma carga aqui, ó, isso vai se deformar assim, ó. Isso vai ter essa deformação assim. Você nota que aqui ele não mexeu. Por quê? Né? Ele não curvou. Porque o engaste aplica esse momento aqui na força, né? Você nota que aqui manteve sem deformação nenhuma e depois, indo no comprimento da viga, tem a deformação. E essa daqui é a deformação máxima. Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó, ele impediu 3 movimentos da viga. Então, este vínculo, o apoio também é chamado de vínculo, né? Esse apoio ou vínculo, ele retirou 3 graus de mobilidade. Certo? Ele retirou 3 graus de mobilidade da viga. Tá? Então, esses são o tipo de apoio que existem, pessoal. Né? Então, vamos fazer uma viga biapoiada aqui. Você vai ter a viga aqui, ó. E daí vai ter, essa viga é uma viga, vai ter um apoio desse lado aqui, que é o fixo, né? E aqui vai ter um móvel. Então, esse apoio fixo, né? Ele vai impedir esse movimento, vai aplicar essa força na viga para não deixar ela descer e vai aplicar essa força para a viga não andar na horizontal. Se eu chamar aqui de apoio A, esse vai ser, vou chamar aqui de vertical em A, e aqui eu vou escrever mais grosso, né? Vou chamar aqui de vertical em A, e aqui eu vou chamar de horizontal em A, certo? E do lado de lá é o apoio móvel, ele só vai aplicar uma força aqui. Eu vou chamar aqui de B. Então, desse lado, você só vai ter, vamos ter o VB. E daí eu posso ter um outro aqui, um carregamento aqui qualquer, né? Então, aqui, pessoal, desse lado aqui, eu tenho duas incógnitas, né? Duas incógnitas ou duas reações de apoio. E aqui tenho uma reação de apoio. A lei da física
que nós vimos, lei da física mecânica, nós vimos que um corpo, para estar em equilíbrio, ele tem que respeitar as seguintes equações, né? Ele tem que respeitar as seguintes equações. Somatória das forças na direção x igual a zero, somatória das forças na direção y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Tá? E aí eu tenho que adotar um sistema de referência também, né? Que eu vou chamar... Opa, tá grosso esse. Que nesse caso pode ser esse, pode ser, né? X para cá, Y para cá, e o momento no sentido, eu vou, ao contrário, ó, anti-horário vai ser positivo. Tá? O momento no sentido anti-horário vai ser positivo. Então, pessoal, então aqui eu tenho, ó, duas incógnitas, que são as reações. Aqui eu tenho uma incógnita, que é 1. Então, eu vou ter, somando as duas, eu vou ter 3 incógnitas para achar. E eu, nesse caso, eu tenho 3 equações. Então, quando o número de equações, né, o número de equações for igual ao número, deixa eu pegar a nomenclatura aqui, porque cada hora o livro usa uma coisa, for igual ao número de reações, minha estrutura será isostática. Ou seja, ela tem estritamente o número de apoios necessários para se manter estável. Se eu tiver uma outra viga, pessoal, aqui do lado, esse apoio é fixo. Esse apoio também é fixo. É um carregamento aqui qualquer P. Então, vamos ver agora, determinar agora as reações de apoio, né? Se eu chamar aqui de A e aqui de B, então nós teremos aqui, ó, VA V, HA, VB e HB. Então, aqui eu tenho duas reações e aqui eu tenho duas incógnitas como reação para a gente calcular, como reações para a gente calcular. Quando eu somar as duas, eu vou ver que eu tenho 4 reações. Eu tenho 4 incógnitas, engenheiro.
E nós só dispomos de 3 equações. Que são as 3 equações da estabilidade dos corpos. Então, eu tenho 4R é maior que 3. Então, essa viga aí, ela tem mais apoios do que exige para sua estabilidade. Se ela tem mais apoios, então ela é uma estrutura hiperestática. E daí, muitos dirão, né? 14 alunos, parabéns, né? Falta só um para completar a sala. Muitos dirão, mas então, por que nós vamos usar? E aí eu volto a falar para vocês que 90%, 90% das obras têm estruturas hiperestáticas. Poxa, mas por que então, professor? Né? Engenheiro, né? Por que então, engenheiro Francisco? Por quê? Agora vem mais uma questão da prova, hein? Né? O que eu vou falar é uma questão da prova e a sua resposta, engenheiro. Por que acontece o seguinte? Nas estruturas hiperestáticas, isso é fácil de demonstrar, né? Nas estruturas hiperestáticas, nós temos o quê? Esforços, esforços resistentes, como o momento fletor, e cortantes menores. Ah, por que elas são menores? Porque internamente na estrutura hiperestática, as tensões elas se absorvem, né? E gera momentos fletores e cortantes internamente menores. Se você tem momentos menores, esforços menores, você terá seções transversais resistentes menores, seções transversais. ST, pessoal da apostila, é seção transversal. Você vai ter seção transversal de área menor. E o que é isso? É aquela seção transversal da viga, assim. Opa, né? Aquela seção transversal da viga lá que você olha na obra. Que tem os aços aqui, ó. Né? Quem já viu a viga em obra, ela é assim, mais ou menos. Opa, esse é torto. Né? Essa seção transversal, nas vigas hiperestáticas, são menores. Então, elas são mais econômicas. Né? Então, por isso que a gente usa, né? Por isso que a gente usa a viga hiperestática. Eu acho que tem que ter na apostila. Eu acho que não é nesse curso de vocês aqui, que mostra, né, as deformações. Eu acho que não é aqui, não.
Mas, basicamente, né, totalmente, né, vamos dizer assim, se você tem um pórtico aqui, ó, se ele for isostático e você aplicar um carregamento aqui, ó, ele vai ter uma deformação assim, ó. E ele dá uma pequena abertura, inclusive aqui, porque aqui é um apoio móvel, né? Então você vê que a deformação é muito grande. Agora, se você tiver se você tiver um pórtico, né, hiperestático, quer dizer, dois apoios fixos aqui, então ele é hiperestático, né? Quando é sempre um móvel e um fixo, é isostático, tá? Aqui você tem dois apoios fixos, então é pirestático. Se você aplicar essa força aqui, ó, você vê que se aqui, esse apoio não deixa ela mover como moveu esse aqui. Então a deformação vai ser uma coisa menor, né? A deformação vai ser uma coisa mais ou menos assim, pessoal. Você vê que a deformação desse aqui é muito menor que a isostática. Então, se aqui a deformação na isostática, a deformação for maior, você vai ter que ter seções maiores para vencer essa deformação maior. E aqui, como a deformação na hiperestática é menor, você vai ter seções menores. Essa é a grande vantagem de se utilizar a estrutura hiperestática. Mas o que ela poderia eventualmente ter de diferença, de pior que a isostática? Os cálculos, né? O método para você calcular a viga hiperestática é muito mais trabalhoso do que você calcular uma viga isostática. Então, uma das maiores dificuldades da viga hiperestática são os cálculos matemáticos necessários que vocês já até viram, né? Que vocês até viram já na aula passada, né? Então, nós vimos, com essa minha fala aqui de aproximadamente meia hora, nós vimos, nós fomos até a quarta questão. Certo, engenheiro? Completamos, deixa eu checar, é 17 que eu falei, né, Rayana? Número de alunos. Isso. Então, nós estamos com 16, galera. Parabéns. Ó, Para mim o que eu... aparece 17, professor. Hã? Para mim está aparecendo 17 participantes. Eu acho que está me incluindo, entendeu? Ah, sim. Eu acho que está me incluindo. Para mim, parece 17 engenheiros. Você sabe quem está faltando, né? Ó, uma pizza para quem está faltando. A Rayana e o... Ah, então tem mais.
porque eu não estou vendo o Francis aqui, o Alonso. Ah, bom, então vamos seguir. Então, nós já chegamos na quarta questão. E agora eu já fiz um resumo aqui do lado para a gente começar a analisar. Aqui, ó. Eu vou apagar tudo que eu escrevi aqui, porque eu sou revoltado. Ô, professor, essa aula, como você Professor, disse, você vai postar no YouTube, né? Só por uma dúvida mesmo. Isso está gravado, né? Isso Tá. está sendo gravado. Tá? E o professor, rapidinho, porque eu não tive a oportunidade de perguntar em aula mesmo presencial, qual é um exemplo de uma estrutura isostática mesmo, tipo, na vida real mesmo? Porque eu tentei caçar, mas não me veio um exemplo bom. Por exemplo, aquelas vigas da estrutura da sala de aula, que você, na nossa sala de aula, você não tem lá, olha em cima lá, ó. Na nossa sala lá, você tem aqui ela, a viga, e daí você tem um console apoiando ela lá. Tá. Lembrou? Ah, Aí, sim, lembrei. né? Aí está uma viga isostática, simplesmente apoiada. Quando falar assim, ó, essa na obra, essa viga é simplesmente apoiada, né? É uma viga isostática. Esse é o termo, né? Essa viga é simplesmente apoiada. Falou? Sim, entendi. É engenheiro dando aula para engenheiro, né, velho? Essa é a diferença, né, de você ter aula com engenheiro professor. professor, uma pergunta. E quando que eu vou estar utilizando a viga hiperestática na obra? Eu posso, por exemplo, tudo vai depender da carga que for aplicada para mim estar utilizando essa viga hiperestática? A viga hiperestática, ela independe do carregamento, tá? Então, agora, Certo. então, já que você falou, eu vou falar o seguinte, vou mostrar para você. Por que surge a necessidade? Aí vocês ficam falando, eu vou respondendo, né? E daí a aula vai ficar infindável, né? Porque a gente gosta de falar da obra, né, velho? Então, Sim, agora vamos lá. Daí você está na sua obra, você está fazendo uma edificação residencial, sim. né? E daí você vai lá e vai fazer uma viga. Deixa eu desenhar de outra coisa, espera aí. Você vai lá desenhar uma viga, você lá vai lá desenhar uma viga. Ó, sei lá, ela vai ter, vou pôr 15 metros de comprimento, a viga. Que é normal, uma viga começar na frente da residência e acabar no final dela. E daí o que Sim. você vai fazer? O que é melhor para você? Colocar pilares aqui, né? Hum. Esse vai ter um vãozinho menor. O que você construiu? Deixa eu mudar, vamos ver se eu consigo. Não consigo mais mudar, acho. Consigo aqui. Ficou fora aí, né? Ah, aqui tá bom, né? Dá para entender que tá fora aqui, tá fora, mas é como Não, se dá para estivesse embaixo entender. da viga, tá? Sim. Que é isso daqui, pessoal? É aquilo que a gente chama de uma viga contínua. Agora imagina se você fosse
Ah, eu vou fazer tudo a viga isostática. Você ia ter que cortar aqui, colocar mais um pilar aqui, cortar aqui, né? Você ia ter que fazer isso, ó. Colocar mais um monte de pilarzinho aqui para fazer tudo viga isostática. Entendeu? Para fazer aqui, ó. Fazer aqui, ó. Esse é uma viga isostática. Daí é uma viguinha isostática, aqui outra, né? E aqui é a última, terceira. O que é mais fácil para executar? Você fazer uma coisa única, né? Ou você fazer uma coisa única aqui, ó, ou fazer segmentada, hein? Uma coisa única. Então, essa coisa única é uma viga hiperestática, porque ela tem aqui um apoio, ó, ela vai ter aqui Sim. um apoio, ela vai ter outro apoio aqui, ela vai ter outro apoio aqui e ela vai ter outro apoio aqui. Isso é a viga E todos eles hiperestática. fixos, né? Hã? Oi. E todos os apoios fixos. Todos apoios fixos. Aí, então, é mais fácil você executar na obra com teus operários uma viga única hiperestática do que você fazer pequenos fragmentos de viga isostática. Por isso que se usa mais a viga hiperestática também, pela facilidade de execução. Só que quando ela vira hiperestática, daí você tem todos os outros procedimentos de cálculo, né? De Sim. verificação, de cálculo das reações, né? Daí surge, que nós vamos ver depois em concreto armado, surge a armadura negativa, o negativo, né? Positiva. A positiva, a negativa, entendeu? Porque Entendi. se usa a viga hiperestática, tá bom? Mas Aí, isso nesse aqui caso, por tudo ser contínuo, né, professora, ela tem maior redistribuição dos momentos, né, no caso, né? dos esforços, ela redistribui melhor os esforços e aquilo que nós falamos. As seções transversais da viga são menores, né? As seções transversais da viga são menores. Uhum. Enquanto que se você fosse usar pequenas vigas isostáticas, elas seriam seções maiores, sendo antieconômico, tá bom? Tá bom. Deu Certo. para entender mais ou Obrigada, menos? professor. Nós vamos ver isso em Deus, detalhe em estruturas de concreto armado, tá? Que eu já estou vendo com a turma do sétimo da noite. do sétimo noturno. É. Ok. Ah, que você foi na sala aquele dia. Isso. Ah, aquele outro aluno que veio do Mackenzie sumiu? Ah, hein? O Hein? Vinícius, É. ele parou de ir. Que ele falou que Acho ia que ele para ia noite? fazer Para EAD. noite? Hã? É, não sei se ele foi. É. Sumiu, né? Vou apagar aqui. Olha, vocês, essa puta, meus. Olha, deu uma andada aqui hoje no assunto, hein, no tema, hein? Mas vamos voltar para a nossa prova aqui, né? E daí, pessoal, o que existe? Né? Eu vou perguntar, as estruturas, em geral, elas são divididas em quê, engenheiro? Em vigas, em pórticos e treliças. Se as pessoas estiverem conseguindo
absorver, realmente eu estou muito feliz, viu? Vigas, pórticos e treliças, né? As vigas são aqueles elementos onde uma dimensão é maior que a outra, né? Bem maior, né? Os pórticos é quando você tem elementos verticais e horizontais, né? Percebam, eu fiz uma coisa de propósito. Eu já não coloquei um assim e outro assim. Por quê? Porque a nossa disciplina é viga hiperestática. Então, eu nem estou preocupado com isso. E as treliças, que vocês sabem que é aquelas que têm essa formação aqui, né? Triangular. Você sabe como se forma uma treliça simples, pessoal? Uma treliça simples se forma assim. Você tem um elemento triangular, daí você tem que colocar mais um nó e sempre ir acrescentando mais um nó e mais duas barras. Mais um nó, mais duas barras. Mais um nó, mais duas barras. E aí você vai montando a sua treliça. Essa é a lei da formação de uma treliça simples. Mas vamos ao nosso assunto aqui. Então, vamos lá. Então, esses são os três tipos de estrutura: viga, pórtico e treliça. Certo, engenheiro? E daí eu vou perguntar na prova para vocês qual é o grau hiperestático da viga, de uma viga. É quase eu falo a prova já, né? O que é o grau hiperestático? É o número de apoios que você pode retirar da estrutura e ela continue isostática. Essa é a definição, né? Mas para uma viga, para você calcular o grau hiperestático de uma viga, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Opa. Eu já fiz esse resuminho para a gente aqui, ó. O que aconteceu aqui? Você vai usar essa fórmula aqui. Que o grau hiperestático é o número de reações menos o número de equações disponíveis, né, na estática, mais o número de rótulas. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vocês estão lembrados, né? Que a rótula, né? Vai cair uma questão disso, e de viga, tá? Quando você tem uma estrutura assim, ó. Aqui é uma rótula. Não. Por exemplo, quantas reações eu tenho aqui, pessoal? Posso desenhar aqui? Ó, uma, porque o apoio aí é o fixo. Tem 6 Duas, reações. ó, 3, né?
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 reações. Qual é o número de equações, pessoal, que a física mecânica nos dá para a estabilidade dos corpos? Rayane? 3. Três equações, né? Aquelas 3 lá, de somatória das forças igual a x, somatória das forças em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Então, são 3 equações sempre, engenheiro. O professor, essas rótulas, no caso, a gente vai ver ela mais em estruturas de ponte ou ele pode ser usado também em vigas, como essas daqui? Pode, mas geralmente em pontes, tá? Pontes e Porque ela permite os passarelas. movimentos, né? Pontes e passarelas, tá bom? Principalmente em vigas Gerber, que nós vamos É ver. isso que eu ia falar, porque ela, por ser hiperestática, eu posso fazer ela uma viga isostática, né? Por causa Você da tra... quantidade de apoio. A viga Gerber, você olha, você pensa que é uma viga hiperestática. Na hora que você Mas faz ela é as análises das rótulas, você descobre que ela é sim, uma estrutura que dá para calcular como uma estrutura isostática. Perfeito, Raine. sim. Estamos em 17 aqui. Parabéns a todos, né? E que mais? E quantas rótulas eu tenho, pessoal? Ó, 2. uma aqui e duas. Aí eu vou colocar naquela fórmula aqui. Então, vai ser, o grau vai ser 6 menos 3 mais 2, né? Ajudem aí. O grau hiperestático vai ser 6 menos 5. O grau hiperestático dessa viga é 1. Tranquilo isso. Morreu, né? Lute. Ô, professor, eu fiz alguns exercícios desse relacionados ao grau hiperestático e normalmente a maioria deles dão um. Normalmente ele tem que dar um mesmo, professor, ou não, Não, para ser o não ideal? necessariamente. Não, o que eu digo para ser o ideal, assim, para na Ah, hora. não. É que, por que essa preocupação? Porque dependendo, porque a gente está calculando tudo, pessoal, eu acho que vocês, como engenheiros, já perceberam que tudo tem um motivo. Por que a gente está estudando o grau hiperestático? Porque conforme o grau hiperestático da viga, você vai ter um método diferente para fazer o cálculo dela. Entendeu? Né? Conforme o grau hiperestático da estrutura, mas pode ser que dê outro valor também. Né? Se você, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Se eu tirasse aqui, ó. Eu não posso usar, não sei o que está acontecendo. Está dando um pau na minha mesinha aqui, na minha mesa digital. Ó, se eu tirasse esse apoio ali e colocasse um engaste desse lado, aqui você teria o engaste, ele impede o vertical, horizontal e aplica um momento aqui na viga. Então, o R não seria, olha, sumiu, aumentou o momento, o R seria 7. E aqui seria 7, aqui seria 7 e aqui seria 2. Tá? Ficou um pouco claro aí, Lute?
Sim, tudo certinho, professor. Vamos seguir. Então, vamos apagar o que eu escrevi aí, né? Para poder falar mais coisas. E daí tem a questão que vocês veem muitas vezes aí, mais na parte acadêmica, a questão de quando tem a viga e tem aquele apoio móvel na vertical, né? Então, sempre que a estrutura tem um apoio móvel assim, pessoal, né? Ela é o quê? Sempre que ela tiver, ela pode tiver tudo certo, ela pode ter tudo certinho aqui, ó. Você somar vai dar até hiperestático. Mas se você tiver um apoio assim, apesar dos números estarem dentro da condição de grau hiperestático, ela vai ser uma estrutura sempre instável, tá? Ok? Vou vendo as questões aqui, tá? Tá. Então vamos para uma outra questão aqui. Estamos na sétima já. Com aquilo que nós vimos, nós estamos já na sétima questão, tá? Outra coisa que tem na parte acadêmica, na parte de engenharia mesmo também, que é um caso específico de quando você tem essa situação. Você tem uma estrutura com essa configuração. O pessoal que fez resmate comigo, já resmate avançado, você vê que aquilo não tem. Você lembra, como a gente vem em resmate só viga isostática, então a preocupação é sempre um assim e o outro assim. Certo, Laerte? Como aqui é viga Certo, certo. né?
A gente já quer deixar a viga, não, aqui é viga hiperestática. Então, você pode pôr o apoio que a gente quiser estudar. Então, nesse caso aqui, ó, sempre, né, que você tiver um pórtico, tá, em que a estrutura aqui, ó, é um anel fechado, tá? O que acontece? Quando a estrutura de um pórtico é um anel fechado, não se consegue determinar as tensões internas nessa viga. Então, as tensões internas nessa viga, você vai ter que colocar mais três incógnitas, né? Que é a força vertical, né? Que é as forças verticais, horizontais e o momento. Isso é, né? Isso é para absorver, não é para, né? É para absorver só, né? Então, além de você ter esse apoio aqui, ó, se aqui for A, você vai ter VA, HA, se aqui for B, você vai ter HB, você vai ter aqui VB. Então, além dessas quatro, você vai ter que somar mais três. Então, o número de reações incógnitas vai ser 2, daqui desse o apoio A, né? 2 do A, 2 do B, mais 3 internamente, da estrutura interna. Tá? Então, aqui o número de equações seriam 7. Sempre que você tiver um pórtico, né, de anel fechado. Tá? Então, nas equações aqui, quando tiver um pórtico, você sabe que tem que somar mais 3 no R. Isso daqui é na hora que você vai fazer os esforços internos, você não consegue resolver. Né? Na hora que você calcula as reações, vai partir por os esforços, você não consegue resolver. Tá? Mas é um assunto mais adiante. Aqui, ó, fechando aqui o quando é pórtico, né? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Né? Então, vai ser essa fórmula aqui. O número de equações da estática. E o que é aqui, ó? O R é barras conectadas à rótula menos 1. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Tudo isso não é uma fórmula indedutível. É tudo tranquilo, tá? Só que para a prova nós vamos ter que já aplicar assim. Aliás, nós até vimos na sala, né? É tudo fórmula dedutível isso, né? Tranquilo. Só que agora, para a prova, nós vamos ter que seguir assim, fazer assim. Então, para um pórtico, né? O que ele quer dizer com essa questão do R ser a barras conectadas às rótulas
menos 1. Né? Deixa eu ver se tem um exercício aqui. Não vai ter um exercício disso, mas eu vou falar. Você vai lá e tem teu pórtico assim. Vai fazer um igual do que tinha antes. Aqui você tem as rótulas. Qual vai ser o R dessa situação? O R daqui, ó, barras, tem, então aqui vai ser, ó, tem duas barras, menos 1, aqui é 1. Tem duas barras, aqui é uma rótula, então duas barras menos 1 dá 1. Então o R que você vai colocar lá vai ser 2. Tá? Entenderam aí o que é isso? Então eu vou seguir. Ai, caramba, cliquei naquilo lá. E aí, treliças, ó. As treliças. A treliça, né? Ela é isostática quando reações mais o número de barras é igual a 2 vezes o número de nós. Né? E o grau de hiperestático da treliça é essa fórmula aqui. Reações mais o número de barras é igual menos 2 vezes o número de nós. É essa fórmula aí. E daí vamos voltar, as fórmulas são as mesmas, né? Ó, estruturas múltiplas com grau hiperestáticos. Para a viga, sempre lembrando que tem, né, para não fugir da nossa mente, que as estruturas que tem são vigas, pórticos e treliças. E nós vamos ver o grau hiperestático dela. No caso aqui da viga, é essa fórmula aqui. Número de reações menos o número de equações, que é 3, mais o número de rótulas. Certo? Deixa eu ver aqui, não vou fugir aqui das nossas questões. Tá. Estamos na oitava, voltam 3. Né? Tá. Então, aqui continuando. Nos pórticos, é a mesma coisa aqui, ó. Na verdade, depois vamos deliberar isso. Né? Nos pórticos é a mesma fórmula lá de cima. O grau hiperestático é o número de reações de apoio menos o número de equações da estática mais o número de barras conectados às rótulas menos 1. E para as treliças, né? Está aqui, ó. É a mesma fórmula lá de cima. O grau hiperestático é o número de reações de apoio mais o número de barras menos 2 vezes o número de nós. Né?
Acontece que muitas situações você vai lá, calcula o G e dá 2. E aí você observa que são realmente as reações de apoio. Você tem lá, né, grau hiperestático, são os apoios que você pode tirar para ela permanecer estática, né? Então você vê pelo número que ela tem os apoios assim, né? Então ela é isostática. Não, desculpa. Nossa, viajei agora, hein? Você vai lá, você vê que ela é hiperestática, né? E o grau está compatível e se trata das reações de apoio. Algumas situações que você vê, o grau dá 2 e você vê que ela já está isostática, ó. Um apoio móvel e um apoio fixo. Tendo isso, já é isostático. Mas por que deu o grau hiperestático 2? Porque internamente na treliça pode ser que exista algumas barras que você não consegue dimensionar ela. Então, a gente chama de internamente hiperestático. Externamente hiperestático é quando se trata de calcular as reações de apoio, que você, olhando o esquema estrutural, você já percebe. Mas algumas situações você vê a vinculação da treliça e ela está isostática, mas o grau hiperestático deu diferente de 1, né? Deu diferente da isostática. Então é porque tem alguma barra dentro dessa tua treliça que você não vai conseguir dimensionar. Então daí você vai passar para outros métodos de cálculo do que o tradicional Ritter e equilíbrio de nós. Essa é a questão de determinar o grau hiperestático, pessoal, né? É determinar justamente qual é o método de cálculo que a gente vai usar. Mas disso que eu falei não vai cair, tá? Mas eu falei na emoção, né? E aí, nós vamos entrar no método dos trabalhos virtuais. E vai cair uma questãozinha, né, sobre isso daí, né? Que você lembra, você divide, né, a estrutura, né? Você tem, por exemplo, uma estrutura assim. Aqui é 15, por exemplo, 15 kN por metro, né? Vamos supor que tem aqui 10. Daí eu posso pedir aqui ou a deformação, ou eu posso pedir aí o giro, né, dessa. Porque na hora que aquele carregamento vai atuar lá, ele vai fazer o seguinte giro, né? Na hora que essa carga aqui, ó, a nossa viga, ela vai se deformar assim. Daí eu posso pedir para vocês qual vai ser esse giro aqui desse ângulo, né? Quanto girou? Qual foi o grau de giro, né,
que vai ter aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir isso e vai calcular o momento fletor, né? Aqui, ó, vai colocar em cima do carregamento normal, né? O M. Né? Você lembra, a gente faz aqui, ó. Tem a viga aqui. A gente vai fazer né? Uma referência para lá é X. Daí a gente vai cortar aqui, cortaremos aqui. E vamos ficar com um trecho desse carregamento aqui. Que é um carregamento distribuído, né? Que nesse trechinho ele vai ter o comprimento X. Então, quanto vai estar agindo aqui, pessoal? 15x. E qual o momento que ele vai aplicar aqui? É vezes a metade aqui, ó. O carregamento distribuído, ele dá um carregamento virtual, que é x sobre 2. Então, o momento aqui, ó, como ele está girando no sentido... Né, aqui, ó. Ele está girando no sentido horário, e eu vamos adotar, né, para esse exercício especificamente, nós vamos adotar que o anti-horário é positivo. Então, o momento vai ser o que aqui, pessoal? Provocado. Ó. Vai ser, ó, isso tende a girar sim, no sentido horário, então ele é negativo. Vai ser 15x vezes a metade aqui, ó. Se aqui é x sobre 2, aqui também é x sobre 2. Vezes x sobre 2. O que vai dar menos 15 por 2 é 7,5, x ao quadrado. Então, engenheiro, esse é uma coisa relativamente tranquila. Né? Esse M é o que você vai pôr aqui, ó. Porque esse M aqui, ó, ele vai vir do carregamento virtual. Se eu pedir, né? Se eu pedir deslocamento vertical, você vai aplicar aqui uma carga unitária de 1. Né? Se eu pedir a deformação, o afundamento, a flecha nesse ponto, que vai ser a máxima. Agora, se eu pedir a rotação em ângulo, você vai aplicar aqui, ó, um momento de 1. Né? Um momento unitário de 1. Acho que tem na apostila um exemplo sobre isso. Né? Quando é angular. Veja essa do ângulo, pessoal. Veja essa do ângulo. Então, você vai aplicar um quilonewton, a unidade é quilonewton, vezes metro aqui. Ó. E qual vai ser o momento, então? Hein? Vai ser 1, certo? Aqui. Devido a esse momento 1. Certo, Giro? Acho que tem, inclusive, aqui na apostila, um exemplo desse aqui.
Tem aí um exemplo. Se, por exemplo, né? Então, tentem fazer, né? Tentem fazer o exercício, lógico, se tiver tempo, né? O exercício. Tá aqui. O exercício 3 da unidade 2.1. O exercício 3 da unidade 2S1. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Se eu coloquei esse momento, tá, nesse sentido horário, por exemplo, ele vai ser também, o M' vai ser -1. Agora, se eu colocar, por exemplo, ele no sentido anti-horário, aí tanto faz, depende de você. Ele poderá ser +1. E daí esse M' aqui, ó, pessoal, você vem e coloca aqui, ó. E daí você vai ter um produto e resolve essa integral no comprimento L. Né? Você lembra daí o que é integral, né? Então, se eu falar mais que isso, eu já resolvi para vocês a questão, pessoal. Vocês lembram a integral, né? De 0 a 10, de x ao quadrado dx. Vocês lembram que vai dar quanto, pessoal? X ao cubo sobre 3. Você soma mais um aqui. Você soma mais um aqui. E daí divide pelo valor que deu aqui. Por exemplo, a integral. E daí tem que subtrair nos extremos, né? Em 0 e 10. Né? Daí você tem que subtrair nos extremos aí. Deixa eu fazer para você então, vai. Opa, sumiu tudo. E daí você vai fazer o quê aqui, ó? Deu isso daqui, né? Certo? Você vai pôr 10 ao cubo dividido por 3, que é esse 10 aqui. Vai substituir o x por esse 10. E daí vai fazer menos substituir o x por 0. Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3. Então, isso, a resposta, como aqui é 0, né? Esse trecho aqui é 0. A resposta vai ser 10 ao cubo sobre 3. Né? Engenheiro, estão acordado aí? Certo aqui, pessoal? Tudo certo. Posso ir para a última questão? Pode sim. Lute, pode ir? O que assusta aqui, pessoal, é a integral. É a integral. E aí nós temos, vai cair uma sobre teorema de Castelhano, que é essa, a nona, deixa eu ver se tem outra, tem mais uma aqui. A nona questão, as duas últimas, a nona e a décima, elas são conceituais sobre o método do trabalho e energia, né? Que você vai completar uma frase, né? Trabalho, né, é aquele, o método de trabalho e energia. Então, ele fala que
que é a parte de conservação de energia, né? Que é virtual, que você, né? O que nós fizemos aqui, né? Primeiro, vocês lembram, né? Por que surgiu toda esse teorema, o método dos trabalhos virtuais? Ele partiu que existe uma conservação de energia. Esse é a parte teórica. Ele fala que se você tem lá uma viga, um esforço atuando nela, que os esforços externos, né, as deformações que provocam nessa viga externamente, é igual às deformações que os esforços solicitantes, como os momentos fletores, cortantes, cisalhamento, provocam internamente. Essa conservação de energia. Essas forças externas realizam trabalhos, produzem energia na viga que vai ser transportada interna, na movimentação interna, na deformação interna da viga. Esse é o princípio dos trabalhos virtuais, que os esforços externos provocam deformações na viga que vão ser iguais aos trabalhos que provocam os esforços internos na viga, porque ele adota o princípio da conservação de energia. Né? E qual que é o procedimento? Daí ele separa. Você tem aqui, ele quer saber, tá a viga, você tem o carregamento nela, daí ele manda você calcular o momento nessa viga original e daí fazer um outro, a viga com carregamento unitário. Né? E na direção que você vai querer ver o teu deslocamento. Eu acho que vai, eu quero ver esse deslocamento, se vai ter um deslocamento para baixo, né, sabe? Então você põe a viga, você põe o carregamento unitário nessa direção. Se der negativo, é porque esse deslocamento seria para cima. Tá? É isso que vai cair. Uma questão múltipla, tudo múltipla escolha, sobre esse processo que eu acabei de falar aqui. E daí partiremos para a última questão. Que ela vai falar sobre o teorema de Castelhano. Ela vai falar sobre isso aqui. O que ele fala, o teorema de Castelhano? Né? Que o deslocamento, né? O deslocamento de uma viga, né, é igual à derivada do momento, a derivada parcial, primeiro, do momento em função do carregamento,
Ó, você vai achar uma equação de momento, né? Sei lá. Vai dar px mais não sei o quê, papapá. Você vai derivar em função do carregamento primeiro, o momento em função do carregamento, certo? Né? E depois você vai multiplicar pela equação de momento e multiplicar e dividir por aí. E calcular essa integral no comprimento da viga. Né? Então, essa questão é de múltipla escolha, não é de cálculo. Eu vou descrever isso que eu falei e eu vou perguntar que teoria, que teorema usa isso. Daí você vai ter vários. Teorema de Maxwell, método do trabalho virtual, teorema de Castilhano. Daí você tem que lembrar, né, essa questão. Que teorema usa a derivada parcial primeiro? Hein? Então você pensa sobre isso aí. E acabamos a prova. Foi denso, mas foi bom. Alguém quer falar mais alguma coisa, engenheiro? São 10 questões. Vai. Pessoal, essa prova vai cair no feriado, né? Sim, vai cair bem no dia 21. Então, provas no dia 21. Vamos ver aqui a orientação. Vamos lá. A Eugênia está falando comigo aqui. Ah, vamos lá. As disciplinas com aulas às terças-feiras. A prova vai começar na segunda também. E vai terminar no dia 21 de manhã. Tá? Ok. Certo, engenheiro? É demais. Então, eu vou passar toda essa informação no. Vai estar na última aula nossa que eu vou postar essa aula. Eu vou já colocar essa informação, tá bom? Pessoal, alguma coisa? Vocês estão fazendo. Então, tá todo mundo vendo nota? Porque está aparecendo um monte de gente que não está enxergando nota. E daí descobre que a pessoa está matriculada, mas não está vinculada. Então, cuidado com isso, pessoal. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Posso encerrar a aula? Desejo aí para vocês caprichem, né? Se bem que tem mais gente que faz aula comigo na quinta, né? De fenômenos de transporte. Acho que quase todo mundo, né? Sim. O Lute faz quinta também, Lute? Sim. Ah, tá. Então, nos vemos na quinta, então, pessoal. A aula. Beleza. Deixa eu deixar claro. Acaba a aula, eu já posto. Tá? Acabou. Não dá para eu ir lá fazer outra coisa, mas tá, não tem, eu não consigo. Minha vida está uma loucura. Né?
Então, eu tenho que fazer, acabou a aula, eu já tenho que postar, senão não vou ter outra chance. Então, já está postado, qualquer coisa, entre em contato comigo, pode falar, eu estou à disposição. Eu não quero vocês, já que estão avançados no curso, tenham problema. Tá? Tenham problema. Eu quero que vocês não percam um semestre, hein, meu? Acabou o semestre, eu já falei ontem. Acabou o semestre. Beleza, pessoal? Posso encerrar a aula? Tranquilo, pode ir. Fechou, professor, é nóis. É Bora, nóis, professor. Um abraço, eu tô online ainda, tá? Um abraço aí para vocês. Ok. Valeu.